Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal e eu sempre falo muito aqui sobre fundos imobiliários e sempre tem um tom bastante otimista, né? Então me senti na obrigação aqui também de vir hoje falar com vocês sobre cuidados que vocês devem ter para investir em fundos imobiliários. A classe de investimentos como um todo é muito boa, só que tem alguns fundos imobiliários ali que são mais arriscados. Então a gente precisa ter cuidado nas nossas escolhas, tá? Porque alguns fundos podem trazer prejuízos também. Então, nesse vídeo aqui de hoje, eu vou te mostrar detalhes de como você escolhe um fundo imobiliário e, mais que isso, que você entenda o risco que esse tipo de investimento tem. Alguns são muito seguros, alguns são mais arriscados, você precisa entender isso. Não é tudo a mesma coisa não, tá? Principalmente quando a gente fala de fundos imobiliários de papéis, todo mundo acha que é muito extremamente seguro, mas alguns fundos de papéis são muito arriscados. Outros são bem seguros. Então, eu vou te mostrar, por exemplo, por que eu não invisto em 3 fundos imobiliários muito conhecidos. O HCTR, eu não invisto. O DEVA11, que eu sei que muita gente investe também, eu também não invisto. E nem o MXRF11, também não invisto, tá? E aí eu vou trazer alguns exemplos aqui na tela do meu computador. Por exemplo, você sabia que o MXRF, que é o fundo que tem o maior número de cotistas da Bolsa do Brasil, ele já teve problemas com calote? Tá? Então, existe também problema nos fundos imobiliários, tá? Existe alguma chance de inadimplência, ok? E agora eu vou te mostrar quais seriam os impactos disso. Por exemplo, num fundo imobiliário de papel, poderia ter diminuição no pagamento dos dividendos, poderia ter queda na cota, né? E na minha opinião aqui, já rapidamente, eu acho que um dos problemas que a gente teve que a CVM notificou o MXRF11 há algum tempo atrás, eu acho que provavelmente foi ocasionado por esse histórico, né? Não acho que é algo que a gestão atual do MXRF esteja com problemas, mas eu acho que esse histórico pouco negativo que eu vou mostrar para vocês pode ter ocasionado essa discussão com a CVM, tá? Mas fica tranquilo que você vai entender tudo isso aqui nesse vídeo de hoje, beleza? Então vamos lá! Bom, então já vamos esclarecer logo aqui o que é um possível calote num fundo imobiliário, né? Se a gente deve se preocupar ou não. Bom, se a gente for pensar em fundo de tijolo, acho que seria até mais fácil de entender, né? Então imagina que você alugou o seu imóvel para alguém, esse alguém não pagou, né? Esse inquilino não pagou para você, então ele te deu um calote. Nesse caso, você entraria na justiça, né? Porque aquele imóvel é seu, então ele tem que pagar mesmo, senão ele vai ter que sair do imóvel. Enfim, acho que é mais fácil de entender quando é um fundo de tijolo. Mas e quando são fundos imobiliários de papéis, que são aqueles CRIs, os recebíveis, aí já fica um pouquinho diferente, um pouquinho mais difícil de fazer essa análise tão simples também. Por quê? Porque os CRIs, eles têm emissores ali que têm níveis de risco diferentes, né? É por isso que eu quero que você entenda, que você saia aqui desse vídeo de uma vez por todas, decorando esses 2 nomes que eu vou te falar agora, que é o High Grade, que são essas classificações de risco, essas garantias mais seguras, ok? Que são esses pagadores, então, é como se fosse o inquilino, entre aspas, né? A pessoa que paga para você é mais seguro, tem uma credibilidade maior, são os high grade. Aí tem um outro termo que se chama high yield, que eles são esses pagadores menos confiáveis, tá bom? Então a gente até brinca um pouco no mercado que high yield é até um nome meio ruim, né? Porque se o outro é high grade, né? Então um nível alto, o outro tipo que a gente chama de high yield deveria, na verdade, se chamar de baixo, né? Low grade, né? Que seria um risco maior. Então uma qualidade de crédito pior. Então decore esses 2 nomes. Ao longo desse vídeo aqui eu vou detalhar qual que é a diferença de um e outro, mas você já começou a entender. High grade, muito mais seguro. High yield, muito menos seguro. E ambos são fundos imobiliários de papéis, mas muito diferentes. Então, bora para a prática aqui, já vou compartilhar na tela. Vamos falar sobre o MXRF11, então, especificamente, tá bom? Então, ele já tem um histórico muito grande. Vou colocar aí na tela, ó, desde 2012, ok? E aí eu vou pegar especificamente porque ele mudou um pouco a sua característica. Até alguns anos atrás, ele tinha mais essa característica de high yield, que é mais arriscado, tá? E eu vou mostrar aqui na tela justamente para você entender. Hoje, atualmente, aí falando 2022, ele fez uma transição e agora ele está buscando ser um high grade, ou seja,
uma classificação de risco melhor para ser um pouco mais confiável. E a gente vai entender tudo isso aqui agora. Olha só, eu vou pegar aqui um histórico de pagamento de dividendos, então você vê que está bem alto aqui. Eu vou puxar um pouquinho para trás para ver um momento que estava mais baixo, tá? Então eu vou pegar aqui dezembro de 2017, que ele pagou menos dividendos, que isso daí já é um sintoma, né, de algum problema no fundo, né? E aí eu vou puxar o relatório gerencial dessa época. Então tá aqui, ó, Maxi Renda FI, dezembro de 2017. A gente vai começar a entender um pouquinho o que acontecia lá atrás e o que acontece agora. Vou descer aqui para essa parte que a gente vê o tipo de investimento lá, tá? Que depois você vai perceber que isso mudou, mas 77% do fundo naquela época, no passado, era de CRIs, mas 10% eram imóveis mesmo, então ele tinha até aquela parte de meio que construir e vender, tá? Então era um fundo mais híbrido do que é hoje, né? Uma parte em FIIs, outra parte em caixa. Mas agora eu quero te mostrar o problema que esse fundo tinha naquela época. Olha só, por isso que é muito importante ler o relatório gerencial, tá, dos fundos, para você entender melhor. Então aqui, ó, na parte de CRIs, ele começa a explicar um pouco sobre esses ativos que estão lá na carteira, né? E aqui que está o problema. Olha que interessante, ele começa a listar, a partir daqui, todos os CRIs que eles têm problemas, tá? Então, acompanhe isso aqui comigo, é bem importante, tá? Então, por exemplo, o CRI Arte, tá? Ele está falando aqui que após o vencimento da operação e execução das garantias, o fundo teve uma participação no edifício Oceanic, na cidade de Santos. Então aqui era um CRI, né? Então esse certificado de recebível que teve um problema de pagamento, né? Então esse pagador não pagou para o fundo, aí o fundo teve que entrar na justiça para acionar essa garantia e incorporar esse prédio aqui, esse imóvel, esse edifício Oceanic na cidade de Santos. Então, olha só, não pagou, né? O CRI não pagou, né? Então esse devedor não pagou para o fundo. Isso é o calote. E qual que é o problema, então? Um deles é o dividendo diminui, né? Então, você não recebeu, o dividendo pode cair, como a gente viu que aquele mês, especificamente em dezembro de 2017, caiu. E não era só esse problema, tá? Outros CRIs também estavam com bastante problema. Olha esse outro aqui. O CRI Cameron, a operação foi vendida antecipadamente, então medidas judiciais para execução do devedor, tá? E esses outros três também, ó, o Torp, o Esser e esse Urbiplan Mezanino, tá? Então aqui a gente já começa a ver que, ó, também já não, a gente não precisa ficar tão maluco, desesperado, né? Calote no fundo imobiliário, né? O que é isso? Então, alguns CRIs que não pagaram. Mas o detalhe é o seguinte, isso pode acontecer, tá? E continuando olhando aqui no relatório, a gente vai ver por que era esse high yield, esse investimento mais arriscado. Olha só, aqui na composição da carteira ele mostra todos os CRIs que eles têm. Então, o emissor, quem que é o risco? O risco é, então, quem vai pagar mesmo, né? Que o emissor é quem fez a securitização, mas aqui é quem está pagando. Então, essa Conspar, por exemplo, se ela tiver problema, o fundo imobiliário não vai receber. A Campus Belo, a Rogemac, aqui já é um detalhe que a gente começa a ver, né? Esses nomes muito desconhecidos, eles têm menos credibilidade, tá? E aí, o que isso ocasiona? Tem que pagar mais. Então, a gente vê que o indexador aqui, ó, é IGPM mais 9,5, mais 10,3, tá? Então, pensa comigo, se você tem menos credibilidade no mercado, como que você consegue dinheiro? Você tem que prometer um retorno maior, né? Então, é isso que estrutura dentro de um fundo imobiliário, um CRI, que ele é mais arriscado, tá bom? Então, aqui a gente já viu alguns exemplos que lá no MXRF deu esse problema, tá? A gente vê que isso acaba ocorrendo, né, levando problema para anos futuros, mas hoje ele já tem uma característica um pouco mais segura, né? Ele fez essa transição, ele não compra mais esses títulos aí menos seguros. Todos os investimentos novos do MXRF 11, eles partem para algo mais seguro. Deixa eu te mostrar. Então aqui, ó, o Maxi Renda em fevereiro de 2021, você vê que os devedores já são um pouquinho mais conhecidos, né? A gente vê o DASA Diagnósticos, né? Que é bem famoso, Prevent Senior, Grupo Pão de Açúcar, né? Então, ó, e aqui a gente já consegue ver esse ponto também, ó. A remuneração ali é IPCA mais 5,5, 5,2, 4,8, então muito mais seguro, tá bom? E aí, antes de mostrar outros fundos, né, e também te falar como você se protege, como que você escolhe seus melhores fundos, eu quero mostrar uma notícia recente.
um fundo imobiliário também pouco famoso, pouco conhecido, aconteceu de ter um problema com o CRI também, né? E eu vou até colocar aí na tela esse daqui, que ele se chama FLCR11. Então você pode ver, ó, um dos problemas, cai a cotação, né? Então caiu aqui, ó, 4,34 quando ele soltou esse fato relevante falando justamente isso, ó. Esse empreendimento, Calçada Empreendimentos, tá? Diz que entrou com recuperação judicial, ou seja, essa empresa aqui está quebrando. Quer entender melhor? Peguei o relatório gerencial aqui porque tem foto, né? A gente consegue ver, ok? O que é isso? O CRI Calçada Vogue, tá? Que é dessa devedora aqui, Calçada Empreendimentos. Então, é um hotel lá no Rio de Janeiro. Então, essa empresa, Calçada Empreendimento, não tem dinheiro para pagar aquilo que tinha prometido. Por isso, ela entrou com uma recuperação judicial, é uma empresa que está quebrando, né? Então, o primeiro ponto, que uma empresa está quebrando, ela dá calote, né? Ela deu calote ali no credor. Quem é o credor? O fundo imobiliário, tá? Agora, o fundo imobiliário vai ter que entrar na justiça, vai ter que ir lá e pegar as garantias, tá? Então, o primeiro ponto que já deu problema, caiu a cota. Segundo ponto, vai ficar sem pagar os dividendos. Quanto tempo vai demorar para acionar a justiça e conseguir essas garantias, tá bom? Então, isso sim é um risco em fundo imobiliário. E aí você fala, poxa, fundos imobiliários de papéis são super seguros. Tem alguns que não são, ok? Mas também, pessoal, não quer dizer que esse fundo imobiliário seja ruim, né? Nem os próximos dois que eu vou mostrar aqui, você tem que entender o risco e retorno de um investimento, tá? O que não dá é você achar que fundo de papel é extremamente seguro, sendo que alguns deles têm características mais arriscadas. O risco, ele não é ruim, ele vai pagar mais, tá bom? Então, por exemplo, a gente vai mostrar aqui fundos imobiliários que pagam 1,3% de dividendos todos os meses. Poxa, é ótimo, né? Mas ele tem um risco embutido. O que eu quero é que você entenda isso e não vai colocar todo o seu dinheiro nesses fundos imobiliários mais arriscados, tá bom? Porque senão você pode ter algum problema. E eu não quero que você tenha problema. A diversificação vai fazer você ganhar o jogo. Agora, um dos maiores erros de quem investe em fundo imobiliário, que eu espero que não seja o seu, e também compartilha isso com seus amigos, é que você não pode escolher simplesmente pelo retorno, pelo dividendo que ele está pagando. Porque tem fundo imobiliário aí que está pagando 18% ao ano. Mas você sabe o que tem dentro? Você olhou essa fotinho aqui para saber se esse devedor desse CRI é confiável ou não? Esse é o alerta. E aí eu vou te mostrar dois fundos imobiliários bem famosos que eu não invisto por causa disso, porque eu acho que tem um risco a mais que não faz sentido no meu portfólio, mas eu sei que muita gente investe, então eu só quero que você entenda o risco que está por trás. Por exemplo, do DEVA11, que é um fundo bem famoso, ele está lá, ó, ele paga 1,21% de dividendo, né, super alto. Vamos olhar o relatório gerencial dele? Deixa eu passar aqui para baixo para a gente entender um pouquinho mais a característica desse fundo. Olha só que interessante. 87,5% do fundo são CRIs, ele está em alguns segmentos diversos, pouco no corporativo, muito em multipropriedade, que já embute um certo risco, loteamento também, daqui a pouco a gente fala sobre isso, mas aqui a gente já começa a ver como ele é mais arriscado, simplesmente pelo retorno desses CRIs, né? IGPM mais 10, IPCA também, 10,3 e NPC mais 9. Isso daqui é porque esses emissores, esses devedores, eles não têm tanto nome no mercado, tanta credibilidade, aí eles têm que prometer um retorno maior, né? E aí o risco é se isso aqui, ou se esse devedor não tiver dinheiro para pagar, né? Aí teria algum tipo de calote. E olha só que interessante essa diversificação por localização. A maior parte desses empreendimentos está em Gramado, no Rio Grande do Sul, em Caldas Novas de Goiás, aqui Porto Seguro na Bahia também, a gente consegue perceber que é uma característica muito de turismo, né? Então é um mercado que é um pouquinho mais arriscado também, né? A gente viu o que aconteceu em 2021, por exemplo, com esse setor. Podemos ver algumas fotos aqui, tem alguns prédios também, comerciais, só que a grande maioria está voltada assim para essa parte mais de turismo, multipropriedade, e isso embute um certo risco. Por isso está pagando tão alto, entende? E o HCTR também é a mesma coisa, ó, pagando uma rentabilidade, um dividend yield aí de 1,28 por mês, só que ele também tem essa diversificação aí um pouquinho mais arriscada e a gente consegue ver, então, já uma primeira lição que você consegue entender isso olhando o retorno que ele está dando, tá bom? O quanto está indexado a rentabilidade desses CRIs. Então, ó, CRI Hope, por exemplo, IPCA mais 9, IPCA mais 12. Então, os dois jeitos que você identifica aqui, tá?
esses nomes, né, desses CRIs, se são empresas sólidas ou não, se elas são conhecidas, e o tamanho desse indexador aqui do CRI, tá? Então, como eu te mostrei, se tiver IPCA mais 10, mais 12, mais 15, é muito arriscado, tá bom? E se a gente olhar com outros fundos mais high grade, né? Então, vou colocar como exemplo aí o RBR-R11, a gente já vê que lá dentro do relatório gerencial, ele até já coloca o rating, né? O rating é a classificação de risco. Então, ele tem, ó, imóveis ó, no JK Iguatemi, todos, a maioria deles aqui ou são nível A, ou AA, A+, entendeu? Isso aqui, a qualidade de crédito é bem melhor, né? E aí a gente consegue ver aqui que o indexador é mais baixo também. Então, ó, IPCA mais 6, IPCA mais 5, IGPM mais 4,7. Então é um fundo de papel também, só que esse daqui é muito mais seguro do que os outros, entendeu? E ele nem tá pagando tão mal assim, se a gente for pensar, né? 1,07%, muito mais seguro, eu acho que até mais interessante você entender esses dois pontos. E o outro jeito de você identificar também, agora entrando aqui no relatório gerencial do KNCR, que também é um outro fundo high grade, a gente consegue ver por aqui, ó, os nomes, né, das instituições aqui dos devedores. Então a gente tem JHSF, né, super famosa, MRV, EZTEC, Elbor, BR Properties, então são empresas sólidas, tá? Por isso a garantia é melhor. Então estou muito mais tranquilo agora porque eu consegui explicar para vocês agora que existe essa diferenciação. É óbvio que você pode escolher aquilo que for melhor para sua carteira, mas entendendo que tem fundos imobiliários que você tem que tomar mais cuidado e outros não. Beleza? E detalhe importante, você gosta de fundos imobiliários? Vou deixar aqui embaixo o link para você fazer o download de um e-book que eu criei aqui, que são os 10 passos para você investir em fundos imobiliários. Um investimento bem interessante. Pega esse material aqui que ele é totalmente gratuito para você entender mais como ganhar dinheiro com fundos imobiliários. Beleza? E deixa aqui embaixo também sempre os seus comentários, que isso me ajuda a produzir novos vídeos para vocês. Um abraço e até mais.